O efeito estufa é aquele fenômeno que naturalmente aquece o planeta devido ao acúmulo de alguns gases que retêm radiação infravermelha na nossa atmosfera, certo? E ele tem aumentado de intensidade principalmente porque atividades humanas têm emitido muitos desses gases. O principal gás emitido por seres humanos que tem aumentado o efeito estufa, sem a menor dúvida, é o gás carbônico. Entretanto, outros gases que são emitidos pelo ser humano, eles também têm acréscimo significativo ao efeito estufa. Eles são o metano, que tem sido muito perguntado em provas, e o óxido nitroso, o N2O. Esse vídeo vai ser sobre o papel do N2O em incrementar o efeito estufa e como que nós estamos, e que atividades humanas estão aumentando as emissões desses gases e qual é a magnitude disso. Olha só. Cada N2O que a gente joga na atmosfera equivale a ter jogado, sim, vocês não leram errado, 298 gases carbônicos. Ou seja, esse N2O aí, ele é tinhoso no sentido que ele retém 300 vezes mais radiação infravermelha no planeta do que o gás carbônico emite, certo? Por isso que emitir muito menos N2O já pode ter um impacto significativo, entendeu? Porque ele é bom em refletir radiação infravermelha. Olha só esses gráficos. Participação dos diferentes gases estufa nas emissões brasileiras em 2005 e 2016. O gás carbônico, que é o roxinho, é o mais relevante, ó, seja em 2005, seja em 2016. O metano, que é o verdinho, ele é o segundo mais relevante. Agora, o N2O, ele tem uma relevância, ó, 6% em 2005, 9% em 2016. Quais são as principais atividades humanas que emitem N2O? Olha só. A primeira é a agricultura. 67% das emissões são feitas na agricultura. A gente vai debater melhor essa daqui a pouco. Tem também queima de combustíveis e processos industriais, que acidentalmente podem emitir N2O, queima de biomassa, deposição atmosférica e decomposição do esgoto. Vamos falar da agricultura, que é o principal. Para falar disso, a gente tem que lembrar de algumas etapas do ciclo do nitrogênio. Lembrando que na atmosfera, o nitrogênio ocorre na forma de N2 e que no solo ele pode ocorrer como amônia, nitrito, que é o NO2-, ou nitrato, que é o NO3-. A conversão de N2 do ar para amônia no solo é feita através de um fenômeno chamado de fixação. A conversão de amônia em nitrato, a famosa nitrificação, ocorre em duas etapas. Primeiro ele é transformado em nitrito, nitrosação, e depois o nitrito em nitrato, nitratação. O nitrogênio atmosférico volta para o seu lugar de origem porque o nitrato é convertido em nitrogênio atmosférico, fenômeno conhecido por desnitrificação. Todas essas etapas são realizadas basicamente por diferentes espécies de bactérias que vivem no solo. E o que acontece, pessoal? Essas bactérias, dependendo das condições em que ocorrem a nitrificação e a desnitrificação, elas podem, durante esses processos, emitir N2O, ou seja, tanto a nitrificação pode produzir N2O, como a desnitrificação pode produzir N2O. Digamos assim, meio que de uma maneira acidental, ou dependendo das condições do solo, a nitrificação pode produzir mais N2O, ou a desnitrificação pode produzir mais N2O também. E aí o que acaba acontecendo? Tá? A agricultura, ela contribui principalmente para as emissões de N2O devido à aplicação de fertilizantes nitrogenados, certo? Vale lembrar que hoje praticamente todas as culturas do mundo precisam de adubos nitrogenados para que as plantas consigam crescer. E o que acontece? A quantidade de fertilizantes nitrogenados que a gente coloca no solo, ela é grande, pessoal. Por isso que eu fiz essa flecha bem gorda. E aí, esses fertilizantes nitrogenados são principalmente amônia ou substâncias que se transformam em amônia. E aí, o que acontece? Quando tu dá uma fonte nova de amônia para o solo, isso vai aumentar a nitrificação e isso vai aumentar a desnitrificação. E quando tu aumenta a nitrificação e a desnitrificação porque tu trouxe uma fonte nova de amônia para o solo, tu acaba também aumentando essa produção acidental de N2O e emitindo mais N2O para a atmosfera, certo? Então, basicamente, esse que é o mecanismo. Quais são as principais fontes de fertilizantes nitrogenados? A industrial, né, aquela reação em que a gente fabrica amônia a partir de nitrogênio atmosférico, essa é a principal fonte de fertilizantes sintéticos, uma reação que gasta muita energia para acontecer e coloca no solo o nitrogênio que jamais iria para o solo.
E também tem se visto que o uso de dejetos animais, tipo cocô do porco lá, do chiqueiro, também é muito usado como fertilizante em lavouras, e o uso de dejetos animais emite muito óxido nitroso também, certo? E o que acontece? Olha só esse gráfico mostrando como oscilavam os níveis de N2O até 1800 e como a partir de 1900, principalmente, aumentou muito essas emissões, justamente pelo fato de que a agricultura se desenvolveu muito nessa época. O desenvolvimento dos fertilizantes sintéticos, né, ocorreu a partir do início do século XX. Essa reação de fabricação de amônia a partir de nitrogênio sintético, ela foi descoberta, a maneira como se fazia isso em laboratório no início do século XX, e olha só como aumentou os níveis de N2O a partir do aumento da quantidade do uso de fertilizantes sintéticos no planeta. É gritante, é óbvio, é evidente que tem uma relação. E o que isso tem sido questionado, por exemplo, em provas? Uma lavoura de cana-de-açúcar, tá? Ela, além de oferecer açúcar, etc., para a população, ela pode ser uma fonte de produção de etanol. E o uso do etanol em substituição à gasolina, ele reduz as emissões de gás carbônico. Por quê? Porque o etanol é uma emissão neutra, um biocombustível, etc. e tal. Porém, quando a gente vai plantar a lavoura de cana-de-açúcar, a gente tem que colocar muito fertilizante sintético, certo? Porque geralmente os solos em que essas plantas são cultivadas, eles são pobres. E esses fertilizantes nitrogenados que são colocados no solo, eles podem emitir muito N2O. Então fica a questão, será que compensa fazer toda uma lavoura de cana-de-açúcar para fabricar etanol e reduzir as emissões de gás carbônico, porque o etanol é uma emissão neutra, se o processo de cultivo dessa cana-de-açúcar emite muito um outro gás estufa, que não seria, que é o N2O, muito mais poderoso o gás carbônico, e que não seria emitido se essa lavoura de cana-de-açúcar não existisse? Então é algo que se questiona, isso já caiu na URGS, tá? E é um ponto interessante. Essa é a relação, pessoal, entre agricultura e aumento das emissões de N2O, que é um importante gás estufa.